Livro Ame como se nunca tivesse sido ferido, de Jensen Franklin. Capítulo 10. Uma fundação que dura. Por mais de 30 anos, a pequena cidade de Imperial Beach, na Califórnia, acolheu centenas de milhares de visitantes de todo o mundo, verão após verão, para um final de semana da competição anual de castelos de areia. Complementando as águas cintilantes do Oceano Azul, havia uma linha de costa pontilhada, com centenas de competidores trabalhando sua magia artística usando areia. Começando de manhã cedo, homens e mulheres usaram baldes, canudos e pás para criar personagens de desenhos animados, criaturas místicas, réplicas de esculturas e monumentos históricos. E claro, castelo primorosamente concebido. Durante horas, eles se arrastavam de um lado para o outro do oceano para a terra seca, enchendo os baldes de água. Os competidores regavam a areia, compactavam-na e moldavam em um trabalho de amor que exigia detalhes e paciência surpreendentes. Às 4 da tarde, essas esculturas de areia, de cair o queixo, eram admiradas pelos visitantes, julgadas por especialistas e premiadas. Então veio a maré. A princípio, ela se estendia meramente a centímetros da costa atual. Lentamente, à medida que os minutos passavam, a maré rolava mais e mais para a praia arenosa. Grão por grão, cada obra de artes de tirar o fôlego, cuidadosamente construída, começavam a se dissolver. As fundações foram arrastadas pela descida de ondas com espuma, até que finalmente cada uma das centenas de esculturas foi varrida para o oceano sem fim. Jesus disse: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. As tempestades virão. Se você ainda não passou por isso, acredite, ela está chegando. Não importa quantos versículos você tenha memorizado, quanto dízimo você tenha dado, quanto tempo você tenha servido em sua igreja ou quanto tempo você passa em oração. A chuva cai sobre o justo e o injusto. Jesus é a única fundação que pode proteger sua vida, sua casa, seu casamento e sua família contra as marés inevitáveis. Nenhuma outra fundação vai ficar de pé. Quando você acha que não pode amar o marido que falhou, a mãe que abusou de você ou o filho que roubou seu dinheiro, lembre-se que a rocha da qual você construiu sua casa é mais forte que o pecado. A rocha é mais forte que a rebelião. A rocha é mais forte que a iniquidade. A rocha é mais forte que o vício. Veja, castelos de areia são fáceis de construir e eles são divertidos de fazer. O sol brilha, o clima é perfeito, uma leve brisa bate nas suas costas. Todos ao seu redor estão rindo e se divertindo muito. Construir casas de tijolos, por outro lado, leva sangue, suor e lágrimas, e tempo, muito mais tempo. Mas ao contrário de castelos de areia, elas duram. Pense na fundação que você está construindo para a sua família. Quando sua fé estiver segura em Jesus, você aprenderá a amar como se nunca tivesse sido ferido. Você pode perdoar a traição. Você pode deixar passar a ofensa. Você pode permanecer quando seu filho diz que lhe odeia. Você pode continuar acreditando que Deus vai trazer sua vida quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Construa uma fundação forte. Desligue as distrações do mundo, o computador, a TV, as pessoas negativas e o pensamento negativo. Sintonize nas coisas certas. Passe tempo em oração. Medite na palavra. Permita que o Espírito Santo fale e se mova em sua vida. Vá à igreja e faça essas coisas quando a maré estiver chegando,
pois essa é a única maneira pela qual sua família permanecerá em pé. 4 maneiras de amar como se nunca tivesse sido ferido. Como pai ou mãe, você tem uma responsabilidade de liderar bem sua família. 4 passos seguintes irão lhe ajudar a amá-los mesmo quando parecer impossivelmente difícil. Passo 1. Ore. Nunca pare de orar por seus filhos. Enquanto estivermos fôlego, devemos orar por eles. Nossos filhos não poderão avançar sem nossas orações. Eles não podem alcançar os lugares altos sem nossas orações. Nós somente veremos a mão de Deus mover em seus corações e vidas por meio de nossas orações fiéis. Se o adolescente se recusar a falar com você, ore. Se sua filha não quiser ter nada a ver com você, ore. Se seu filho está se rebelando contra você, ore. Se o seu relacionamento com o filho adulto for tenso, ore. Orar sem cessar. Passo 2. Seja comprometido. Depois de servir por 22 anos como presidente da Universidade Internacional de Colômbia, John renunciou. Ele desistiu de uma carreira de sucesso para se dedicar em tempo integral à sua esposa, que sofria da doença de Alzheimer. Anos antes, quando Muriel foi diagnosticada pela primeira vez, John mencionou ao conselho da escola que eventualmente ele precisaria renunciar. Eles entenderam, mas nunca fizeram nada para encontrar um substituto. Quando a condição de Muriel se deteriorou, John começou a lutar contra a decisão de interná-la. Fazia sentido no papel. Até os colegas e amigos de confiança lhe disseram que essa era a coisa certa a fazer. Mas o mero pensamento de que sua amada esposa, sendo dopada com drogas em um ambiente fora do lar, era o suficiente para fazê-lo reconsiderar. Ficou claro que John não podia mais ser simultaneamente o presidente em tempo integral da escola e o marido em tempo integral de sua Muriel. Ele disse sobre sua decisão: quando a hora chegou, a decisão foi firme. Não foi necessário nenhum grande cálculo. Era uma questão de integridade. E se eu não tivesse prometido 42 anos na doença e na saúde até que a morte nos separe? Quando disse ao conselho que estava se demitindo, John ficou surpreso com a falta de apoio que recebeu de alguns. De fato, uma pessoa tentou dissuadi-lo e disse: ela nem sabe quem você é. A resposta de John: mas eu sei, e sei o que devo fazer. Esse homem entendeu plenamente e se comprometeu com os votos que fez quando se casou com Muriel. Ele foi firme, mesmo quando estava difícil, quando ele precisou fazer sacrifícios e agir sem egoísmo. Quantos de nós podemos dizer o mesmo sobre o nosso nível de compromisso? Passo 3. Esteja ciente da sua maior tentação. Há momentos em sua vida quando alguém lhe machuca e sua dor é tão grande que você pode se sentir justificado para fazer a coisa errada. Você pode se sentir justificado para não perdoar um cônjuge que traiu você. Pode se sentir justificado para fugir de um membro da família que desapontou profundamente. Você pode até se sentir justificado para buscar vingança. Acredito que ficamos mais vulneráveis à tentação de fazer a coisa errada quando tentamos justificá-la. A maioria das pessoas acha que a maior tentação que Jesus enfrentou foi quando Satanás se aproximou dele no deserto, depois do seu jejum de 40 dias. Eu, entretanto, acredito que isso aconteceu pouco antes dele ser crucificado. Quando Jesus estava orando no jardim do Getsemane, ele sabia que em poucas horas seria espancado, torturado e pendurado nu em uma cruz. Ele estava angustiado enquanto orava, suando gotas de sangue. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Depois que ele orou, soldados romanos invadiram o jardim e o prenderam. Tentando defender Jesus, Pedro, enfurecido, cortou a orelha de um dos homens reunidos. Jesus se virou para Pedro e disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai
Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Mateus 26, 52 a 54. Jesus tinha a capacidade de acabar com isso. Ele poderia ter várias razões para não seguir o plano de Deus, e francamente, ninguém o culparia. Essa foi a sua maior tentação. Os momentos em que você é mais testado são aqueles em que você pode justificar ser mal, vingativo ou perverso. Você pode justificar, como eles dizem, dar o troco às pessoas. Você pode justificar sentindo pena de si mesmo, mesmo porque alguém que você amou lhe traiu. Sua maior tentação virá com sua maior justificativa. Mas o que você não vê é que, quanto maior a tentação e a justificativa, maior a manifestação de Deus em sua vida, se você não ceder a essa tentação. Eu já disse isso antes, que as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos ferir. Quando alguém que você ama o prejudica ou parte seu coração, vigie a sua reação. Resista ao impulso de se voltar contra ele ou ela. Perdoe. Se você precisar, defina limites, mas você deve perdoar. Passo 4. Diga: sinto muito, me desculpe de maneira sincera. Eu falei muito sobre a importância e o poder do perdão quando estamos feridos. Quero abordar a necessidade de dizer sinto muito quando ferimos os outros, quer tenhamos feito isso intencionalmente ou não. Se você quer reconciliar um relacionamento ferido, deve estar disposto a dizer: sinto muito por ter ferido seus sentimentos. Desculpe-me por ter dito essas coisas. Sinto muito por não confiar em você. Desculpe-me, eu perdi a cabeça. Aqui está outro pensamento. Nunca estrague um pedido de desculpas dando desculpas. Nunca diga, sinto muito, mas. Peça desculpas e seja sincero. Todos cometemos erros e fazemos escolhas que gostaríamos de poder corrigir, mas tudo o que podemos fazer é seguir em frente. Antes que você possa realmente seguir, você deve se humilhar e se arrepender. Se o Espírito Santo lhe move a pedir desculpas, você certamente deve fazer isso. Nós somos humanos e nós machucamos os outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Pedir perdão pode ser a chave para seguir em frente. Como construir uma família de sucesso? Aqui estão algumas coisas que aprendi ao estar casado por 30 anos e ao ser pai de 5 filhos. Eu sei que o clamor do coração de cada um de vocês, pais, é ver a sua família tendo sucesso. 1. Comunique-se abertamente e expresse amor ao seu cônjuge. Deus sabe que, como os pais, que cometemos erros, mas simplesmente não iremos confundir nossos filhos se eles souberem que sua mãe e seu pai se amam e estão comprometidos um com outros. Os filhos precisam ouvir o pai dizer à mamãe que ele a ama. Eles precisam nos ver tocar um ao outro. Eles precisam nos ver abraçar um ao outro. Eles precisam nos ver andando pelo shopping de mão dadas. Eles precisam nos ver curtindo a companhia um do outro. Eles vão agir como se esta afeição fosse a coisa mais nojenta do mundo, é claro. Mas é isso que ajuda a manter um casamento forte. Famílias que não fazem isso são famílias que falham. 2. Comunique-se abertamente e expresse amor aos seus filhos. Os filhos precisam ouvir de seus pais: eu te amo. Eles querem que a mãe os afirme. Eles querem que o papai os abrace. Se eles não receberem afirmações de você, eles receberão de outra pessoa. Famílias que têm sucesso têm pais que são afetuosos com seus filhos, de uma maneira respeitosa. 3. Permita a comunicação aberta e expressão de amor entre irmãos. Eu sei que isso pode ser um grande desafio. Eu me lembro quando a maioria dos meus filhos eram adolescentes ao mesmo tempo. Parecia que alguém estava sempre brigando um com o outro e eu me sentia como um árbitro. A Bíblia nos diz para não deixar o sol se pôr em nossa ira. Sempre que nossos filhos brigavam, eu e minha esposa fazíamos com que eles conversassem e, mais importante, abraçassem-se.
Boa parte do tempo era um meio abraço, mas logo os nossos filhos voltavam a amar um ao outro. 4. Respeite a personalidade de cada indivíduo. Você pode ter ideias, opiniões ou crenças diferentes. Não lute por causa de suas diferenças. Embora você não necessariamente tenha que concordar com eles, respeite os membros de sua família. 5. Respeite a propriedade pessoal. Suas coisas são uma extensão de sua pessoa. Precisamos ensinar em nossas casas que não se rouba a camiseta recém-comprada da irmã, para se evitar o início da Terceira Guerra Mundial. Você respeita a propriedade dela. Peça antes de pegar emprestado. 6. Respeite a privacidade, mas considere a segurança e bem-estar em primeiro lugar. É uma boa ideia nunca entrar no quarto de uma adolescente sem bater primeiro. Dito isso, você também tem a responsabilidade de proteger seus filhos e reforçar os limites estabelecidos. Frequentemente, ouço os pais dizerem: Eu respeito os meus filhos e dou privacidade a eles. Eu gosto de dizer: Você ganha privacidade quando paga a hipoteca. Uma vez, depois que uma das nossas filhas, em afronta, bateu a porta do quarto pela milésima vez, Cherice e eu retiramos a porta das dobradiças. Ela ficou no corredor por um mês. O equilíbrio é fundamental em nossa casa. Cherice e eu sempre teremos acesso total a tudo, incluindo as senhas de cada um. 7. Estabelecer, comunicar e impor limites. Precisamos ensinar nossos filhos quais são os limites. Qual é o padrão em sua casa? Quais são os seus limites? Que regras você estabeleceu para seus filhos e até para si mesmo? Seus filhos podem não gostar dos limites estabelecidos, mas você é responsável por aplicá-los. Você é responsável pela atmosfera em sua casa. Você pode ter uma casa de gritaria, na qual a única vez que alguém faz o que você diz é quando você grita, ou você pode ter um lar tranquilo em que seus filhos ouvem com respeito. Quando você estabelece limites e impõe a disciplina em sua casa, os pais devem estar unidos. As crianças vão tentar colocar a mãe contra o pai. Elas vão fazer vocês discutirem um com o outro. Prepare o palco para o que será e o que não será tolerado. E se certifique de que você e sua esposa estejam na mesma página. 8. Esteja comprometido com o processo. Só porque um de seus filhos, digamos, seu filho, esteja falhando muito agora, saiba que ele não vai ficar assim o resto da sua vida. Por exemplo, contar uma mentira não é o mesmo que ser mentiroso. Seja paciente e deixe o Senhor completar sua obra nele. 9. Coloque Jesus acima de tudo. Faça-o presente o tempo todo, mesmo nas coisas pequenas. Reconheça-o em cada refeição, por meio de atitudes de gratidão, da leitura da Bíblia juntos e orando como uma família. 10. Lidere pelo exemplo. Nós ensinamos por meio do que nossos filhos veem em nós na vida real. Meus filhos aprendem sobre o perdão quando me veem errando e pedindo perdão. Não apenas pregue para eles, viva o que você diz. Crie um legado. Toda família, incluindo a sua, tem uma história rica em realizações. Você pode não saber, mas nos genes de sua família existem forças que são únicas e distintas. Para honrar o passado de sua família, você não precisa erguer um monumento. A maior homenagem que você pode prestar é recordar com amor as construções e os padrões daqueles que foram morar com o Senhor e depois continuar nos caminhos deles. Uma maneira maravilhosa de aumentar a autoestima de seus filhos é contar a eles sobre as grandes coisas que Deus fez para a herança deles. Conte a eles histórias da fidelidade de Deus. Conte a eles sobre os milagres que ocorreram. Desafie-os a viver de acordo com os padrões estabelecidos por aqueles que vieram antes. Atualmente, ouvimos muito sobre maldições geracionais. Acho que é hora de passarmos as bênçãos geracionais para nossos filhos. Elas são transferíveis. Jacó as passou para os seus filhos e você pode passá-las para os seus. Gênesis 48, 9 nos diz que, quando José apresentou seus dois filhos, nascidos no Egito, para Jacó, esse disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe.
Você não precisa de US$ 1 milhão ou uma lista impressionante de realizações para conceber herança e bênção aos seus filhos. Apenas dê a eles os valores, a sabedoria e o amor que lhe levaram para onde você está agora. Dê a eles a receita para a vida, que serviu bem à sua família, e em seguida define-os a transmiti-la à próxima geração.